E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre simplificação de frações. Vamos entender, vamos recordar, vamos lembrar um pouquinho o que significa simplificação de frações e qual é a sua importância. Tudo bem? Agora, vamos à pergunta do dia. Quando não temos uma calculadora à mão, quais estratégias de cálculo podem facilitar a realização das operações? O que é uma simplificação de frações? Tenho certeza que você já escutou esse termo, né? Simplificação de frações, tem que simplificar a fração várias vezes. Entretanto, alguns de nós ainda temos dificuldades de fazer essa simplificação de frações e de entender por que ela é tão útil e tão importante. Então, fica junto comigo aqui, anote tudo que for importante, que nós vamos desvendar o mistério da simplificação de frações. Vamos aprender isso de uma vez por todas. Confere comigo. Nos cálculos das operações, quanto menores os números são, mais fácil se torna o cálculo. Nas frações, o conceito de equivalência nos permite substituir uma fração por outra com termos diferentes, mas com o mesmo valor. Essa estratégia permite facilitar os cálculos. Então, lembrando, o que são frações equivalentes? São duas frações diferentes. O numerador é diferente, o denominador é diferente. Entretanto, o valor que elas representam é o mesmo. Tá? É por isso que a gente usa a palavra equivalente. O equi significa mesmo. E valente tem a ver com valor. Então é o mesmo valor, embora sejam frações diferentes. Ok? E qual que é a ideia de você usar frações equivalentes aqui? É você pegar uma fração equivalente que tenha termos menores para facilitar o seu cálculo. Quanto menores forem os números com os quais nós vamos trabalhar, mais fácil a conta fica. E quanto maiores os números forem, quanto maior for o meu numerador, quanto maior for o meu denominador, mais difícil o cálculo fica. Não que você não possa fazer, claro que você consegue fazer o cálculo com números grandes, com números pequenos, mas os números pequenos agilizam o cálculo, principalmente quando a gente não tem uma calculadora à mão, não é mesmo? Então, vamos ver como as coisas acontecem. Olha uma aplicação. Na soma de frações com denominadores diferentes, podemos escolher um denominador que seja múltiplo dos denominadores dados e obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Aqui eu vou precisar, possivelmente, de frações com termos maiores. Mas é uma outra maneira de você interpretar, a partir das frações equivalentes, como nós somamos as frações. Em vez de você tirar o mínimo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, você vai dar uma outra cara para a soma de frações. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar como denominador o 40, que é um múltiplo comum de 4 e 5, mas eu poderia pegar o 20, eu poderia pegar o 60, eu poderia pegar o 80, o múltiplo que eu quiser. Mas eu peguei o 40 ali, que é um múltiplo bastante interessante. Beleza? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero uma fração equivalente ao 3/4, certo? Que tenha denominador 40. Então, olha só. Do 4 para chegar no 40, o que eu fiz? Eu multipliquei por 10. Como eu estou lidando com frações equivalentes, eu vou multiplicar embaixo por 10, e em cima eu também vou multiplicar por 10. Então, qual é a fração equivalente que eu estou procurando? O 30/40. Certo? Agora, olha para o segundo exemplo. Eu quero uma fração equivalente que o denominador seja 40. Tá? Então, do 5 para chegar no 40, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 8. Se eu multipliquei por 8 embaixo, para manter a equivalência, eu vou multiplicar por 8 em cima também. Então, 8 vezes 2 é 16. Então, vai ficar 16/40. O que eu faço agora? Eu troco o 3/4 por 30/40. Eu troco o 2/5 por 16/40. E quanto que é a soma disso? 30 mais 16, 46/40. Tranquilo? Então, tá aí uma resposta, certo? Só que é importante que você perceba o seguinte, note que existe uma fração equivalente a 46/40 com termos menores, tá? Ou seja, mais simples. Para tanto, basta dividir os termos por 2. Veja o que acontece. 46 dividido por 2 é 23. 40 dividido por 2 é 20. 23/20.
Tá? Então essa é a forma mais simples de você escrever o resultado dessa soma. E a gente chama inclusive de fração irredutível. Tá? O que é uma fração irredutível? É uma fração em que não é possível simplificar o numerador e o denominador. Certo? Então chegamos ali no 23/20. Esse processo de se obter frações equivalentes por meio de divisão dos termos de uma fração por um mesmo número se chama simplificação de frações. Então, o que eu acabei de fazer? O 23/20 é equivalente ao 46/40. Como é que eu fiz? Eu dividi o numerador e o denominador. Então, eu fiz uma simplificação, certo? Eu fiz uma simplificação de frações. Então, sempre que eu divido o numerador e o denominador por o mesmo número, eu estou simplificando a fração. Para quê? Para deixar o cálculo mais simples ou para deixar o resultado mais simples. Um dos dois objetivos, ok? Mas não é só isso. Então, olha lá. A importância da simplificação. Observe que na operação anterior escolhemos o denominador 40. Lembra que eu falei que podia ser o 20, podia ser o 60, podia ser o 80. Bastaria o quê? Que fosse múltiplo de 4 e de 5 ao mesmo tempo. Certo? Beleza, então eu tenho várias opções para os denominadores. Se eu tenho várias opções para os denominadores, o que vai acontecer? Vou ter várias opções para os numeradores. Portanto, eu vou ter vários resultados possíveis. Então, confere lá comigo. Ó, mas poderíamos escolher qualquer múltiplo de 4 e 5. Como existem infinitos múltiplos de 4 e 5 ao mesmo tempo, existiriam infinitas respostas para o cálculo proposto. De modo que, para sabermos se todas as respostas são corretas, simplificamos o resultado para ver se obtemos o 23/20, que é a forma irredutível de 46/40, e de todas as outras que viessem. Certo? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma adição, ou uma subtração de frações, como eu posso escolher infinitas opções para denominadores, para os numeradores eu também posso escolher infinitas opções. O que eu ia ter? Infinitos resultados diferentes. E para saber se o seu resultado está correto, você teria que simplificar para ver se todas elas geram a mesma fração irredutível. No caso, 23/20. Certo? Então, se convenciona em matemática, todos os cálculos envolvendo frações, você reescrever a resposta na forma irredutível. Para quê? Para bater o resultado direto com todos os demais. Por quê? Se todos os resultados são diferentes, são aparentemente diferentes, a fração irredutível teria que ser a mesma. Porque aquele que não tiver a fração irredutível igual, é porque o resultado está errado. Certo? Então é por isso que é importante a gente simplificar as frações. Então sempre que você tiver um exercício para simplificar que envolve frações, você deve apresentar a fração na forma irredutível. É o costume nos exercícios, nos livros, nas provas. O costume é você deixar a fração irredutível. Ok? Então vamos continuando agora. Agora é a sua vez. Você vai fazer essa soma, que é 3/7 mais 2/5, do mesmo jeitinho que eu fiz. Então você vai escolher um denominador e você vai escrever frações equivalentes, sem tirar mínimo, sem dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, como a gente costuma fazer. Tá? Você vai usar a técnica de frações equivalentes que nós discutimos anteriormente. Ok? Então, pense um pouquinho e a gente já volta.
Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção do exercício que eu deixei para você. Você vai tentar fazer essa soma de frações usando apenas a ideia de frações equivalentes. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Quando a gente faz aquele processo de tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, é a ideia de fração equivalente. Só que a gente faz esse passo de achar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, porque é um passo a passo bem rápido para você poder resolver o exercício. Mas a lógica por trás da soma das frações é você usar mesmo frações equivalentes com o mesmo denominador, ok? Que é o que a gente vai fazer agora, só que usando um processo um pouco diferente. Então, olha só. Eu escolhi como denominador o 70. Poderia ser o 35, poderia ser o 140, poderia ser o 700. Então, tem várias opções aí, certo? Mas eu escolhi o 70, tá? Então, olha só. Do 7 para chegar no 70, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 10. Então, 7 vezes 10 é 70. Portanto, 3 vezes 10 vai ser 30, porque eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo número, ok? Agora, olha só, 2 quintos é igual a 28 setentavos. Por que 28 centavos? Porque do 5 para chegar no 70, eu multipliquei por quanto? Eu multiplico por 14. Se ficar dúvida para você de quando tem que multiplicar, eu faço a operação inversa, então. 70 dividido por 5, quanto é? É 14. Então, para chegar no 70, eu multipliquei o 5 por 14. Ok? Então, 2 vezes 14, 28. Beleza? Então, no lugar do 3 sétimos, eu coloco 30 setentavos. No lugar do 2 quintos, eu coloco 28 centavos. Agora, 30 mais 28 é 58 centavos. Dois números que são pares. Então, dá para dividir o numerador e o denominador por 2. Então, olha só. 58 dividido por 2 é 29. E 70 dividido por 2 é 35. E 29/35 é a fração irredutível, que é a resposta dessa adição. Beleza? Muito bem. Então, acertou aí? A fração irredutível está igual à minha? Você fez um denominador igual ou um denominador diferente do meu? Se você fez um denominador diferente e chegou no 29/35, ótimo. Se você não chegou, dá uma olhadinha na sua conta e veja o que você fez de errado. Beleza? Vamos continuando. Outras possibilidades de simplificação. Na multiplicação de frações, eu também consigo simplificar as frações. Só que eu consigo simplificar as frações aplicando uma propriedade chamada propriedade de cancelamento. Tá? E o que é essa propriedade de cancelamento? Na multiplicação, eu vou simplificar o numerador e o denominador se eles forem múltiplos de um mesmo número e independente deles estarem na mesma fração ou não. Então dá uma olhada nessa multiplicação. O que eu posso fazer ali? Eu posso simplificar o 2 com o 4, porque eles são múltiplos de 2. Eu posso simplificar o 2 com o 6, porque são múltiplos de 2. Eu posso simplificar o 3 com o 6, porque são múltiplos de 3. E o 5 com o 5, que são múltiplos de 5. Então dá uma conferida lá. Ó, o 2 e o 4. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Aqui a gente tem que dar uma agilizada no cálculo mental, né? Agora eu vou simplificar o 3 e o 6. Olha como é que vai ficar. Ó, o 3 e o 6 eu vou dividir por 3. 3 por 1 dá 3, ou melhor, 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. E o 5 e o 5. 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Agora é só fazer a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 vezes 2 é 4. Então eu fiquei com 1/4. O legal de você fazer o máximo de simplificações na multiplicação é que o teu resultado vai ser o quê? Vai ser a fração irredutível. Se você simplificar tudo que for possível, o teu resultado já vai ser a fração irredutível. Ok? Então, como eu fiz esse cálculo, o próximo cálculo é de quem? É seu. Então vamos lá? Ó, sua vez agora. Tem uma multiplicação aí com 4 frações, certo? E eu quero que você tente aplicar a ideia que nós fizemos. Pegar um numerador e um denominador que sejam múltiplos para você cancelar. Faça o máximo de vezes que você conseguir. E eu já volto com a resposta.
Muito bem, vamos fazer a correção desse exercício? Então, dá uma olhada lá comigo. Eu pintei aqui com as cores certinhas, o que eu vou simplificar em cada um para você acompanhar comigo. Eu vou simplificar o 4 e o 8, se bem que eu poderia simplificar o 8 com o 12, mas eu achei outras opções. O 3 eu vou simplificar com o 12, o 7 com o 14 e o 25 com o 5. Então vamos devagarzinho, ó. O 3 e o 12 vou dividir por 3. 3 por 3 é 1 e 12 por 3 é 4. Agora o 4 e o 8. 8 por 4 é 2 e 4 por 4 é 1. Agora o 5 e o 25. 5 por 5 é 1 e 25 por 5 é 5. E agora o 7 e o 14. 7 por 7 dá 1 e 14 por 7 dá 2. Sempre divisões, tá? Agora o que sobrou lá em cima? Repare que tem um 2 em cima e um 2 embaixo. Então, 2 com 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Ok? Então vamos lá. Ó, fiz ali as simplificações, então ficou o quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 vezes 4 vezes 1, 4. Então ficou 5 quartos. Ok? Vamos continuando então. Desafio. Observe a divisão de frações abaixo e tente elaborar uma regra de simplificação para a divisão de frações. Como é que eu simplifico uma divisão? Tá bom? Pense um pouquinho, eu já volto com a resposta. Então, eu dei uma divisão para você, dá uma olhada. Copiei a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda. E quem que eu vou simplificar aqui? O 15 e o 5. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Agora olha uma coisa aqui. O 15 ele era denominador e o 5 também. Então o que eu posso fazer na divisão?
simplificar os denominadores ou simplificar os numeradores. Já que, na hora de fazer a multiplicação, eu vou inverter os termos e daí eu vou ter um numerador e um denominador. Vamos conferir? Olha lá. Note que o 15 e o 5 eram denominadores na divisão. Deste modo, podemos simplificar dois denominadores ou dois numeradores, que têm um divisor comum em uma divisão de frações. Então, eu poderia começar simplificando aqui, ó, o 5 e o 15. Tá? Já a simplificação do numerador com o denominador na divisão não funciona. Então, tem que estar atento com isso. O que nós vimos nessa aula? Nós recordamos a simplificação de frações e a sua utilidade para o cálculo, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você deixe as suas contas em ordem, treine bastante a simplificação de frações, porque é uma coisa que você sempre vai ver os professores fazendo nas aulas, independente da matéria que for estudada, ok? Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!